O mistério e a misericórdia de Deus. Romanos 11, de 25 a 32. Antes de ler o texto, algumas observações. Lembre que conforme o último videozinho, algumas questões que eu estou grifando em vermelho estão dizendo do povo de Israel, em azul aos gentios, as outras nações, e verde são citações do Antigo Testamento. Neste vídeo aqui, eu estou tentando padronizar. Então vamos lá. Vamos colocar esse texto dentro do contexto, tá certo? Romanos 11, de 25 a 32, que é o texto que a gente vai ler hoje, ele é uma conclusão dos capítulos de 9 a 11 de Romanos, os quais demonstram que Deus não rejeitou Israel, ao mesmo tempo em que demonstram sua misericórdia pelas nações. Então, versículo 25, Paulo fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Que mistério? Ele vem falando de algo que ele está agora declarando que para ele também é um mistério. As profecias do Antigo Testamento, se você lê de uma forma mais literal, a gente vai entender que a salvação aos gentios ela chegaria após a restauração de Israel. Dá para entender isso, que Israel seria restaurado e através dessa restauração a salvação e as bênçãos então chegariam às outras nações. E por algum motivo, Deus muda isso de alguma forma, ou na verdade interpreta ou cumpre isso de uma forma que acaba sendo um mistério para Paulo. Porque a conversão dos gentios começa a acontecer antes da restauração de Israel. E essa troca de ordem, Paulo encara como um mistério. Então olha só, qual é o mistério aqui em Romanos 11, 25 a 32, ou a 27 ali? Que o endurecimento espiritual de Israel proporcionou a ocasião para a conversão dos gentios, depois da qual Israel será restaurado a Deus ao aceitar Jesus como Messias. Esse mistério aqui ele se dá em 3 estágios. Então, o primeiro estágio desse mistério é a presente cegueira espiritual de Israel quanto a Jesus, o Messias. Lembrando que o endurecimento espiritual de Israel é parcial, pois, como vimos, um remanescente de judeu aceitou a Cristo. O segundo estágio do mistério é que a rejeição de Cristo por Israel proporciona aos gentios a oportunidade de crer em Cristo Jesus. Essa situação ela continuará até que o número pleno de gentios tenha sido incorporado ao povo de Deus. Paulo chama isso de plenitude dos gentios. O terceiro estágio desse mistério é que todo Israel será salvo. Concluindo o tempo, a plenitude dos gentios, Deus, usando uma linguagem humana, Deus se volta novamente para Israel e vai salvar então o povo como nação ali de Israel. E isso Paulo está chamando de mistério. Então vamos novamente. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até quando? Até que tenha entrado, ou em outra tradução, até que chegue a plenitude dos gentios. Então o endurecimento de Israel ele vai durar até quando? Até que chegue a plenitude dos gentios. Após isso, como que se Deus se volta a Israel para salvar o seu povo. Então no versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Aí Paulo, ele cita aqui um texto de Isaías e abaixo de Jeremias. Eu vou ler primeiro aqui. Como está escrito, Isaías diz, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as iniquidades, as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha só o texto de Isaías 59, Paulo está citando, versículo 20 e 21. Isaías antevê que Deus tirará Israel do exílio e o conduzirá à restauração de sua terra e à renovação da aliança. Como Paulo interpreta Isaías aqui? Paulo interpreta essa passagem como uma previsão de que Jesus Cristo voltará à terra, vindo do céu, de Sião, para converter Israel a ele próprio e estabelecer uma nova aliança com essa nação. Logo, para o apóstolo Paulo, a verdadeira restauração de Israel ocorrerá na
parúzia. Parúzia é um termo técnico teológico para dizer da segunda volta de Cristo. Prosseguindo então, 28. Quanto ao evangelho, olha só o vermelhinho falando dos judeus. Eles são inimigos. Então hoje o povo judeu, na época de Paulo e ainda hoje, quanto ao evangelho, eles ainda são hostis, são inimigos. Por causa de você que é gentio, brasileiro, né, americano, qualquer nação que não seja da nação de Israel. Então, por causa de nós, eles são inimigos, eles foram endurecidos para dar oportunidade a nós, a nossa conversão. É isso que Paulo está argumentando. Mas olha que interessante. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Deus, por ter um pacto, uma aliança com os patriarcas, eles são eleitos, então, e amados por causa dessa aliança que Deus fez com os patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui Paulo faz um contraste no tocante ao evangelho. Os judeus são inimigos por causa dos gentios. Mas no tocante à eleição, os judeus são amados por causa dos patriarcas. 30. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, quem? Os gentios. Mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, dos judeus. Assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes. Para quê? Para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Então, olha que interessante, Paulo está dizendo que Deus endureceu o coração de Israel, dando a oportunidade para que as outras nações se achegassem a Cristo e fossem justificados pela fé mediante o evangelho que foi pregado, a revelação de Cristo aos gentios, mas chegará o momento que essa plenitude dos gentios se completará e então Deus salvará todo o seu Israel, eleito nos patriarcas. Paulo está mostrando que ele então não rejeitou o seu povo, mas momentaneamente os endureceu para que então o evangelho chegasse a nós, aos gentios. Vamos prosseguir a leitura, 32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Aqui a observação então. O plano de Deus é convencer tanto gentios quanto judeus de seu pecado, a fim de conduzi-los à misericórdia do Evangelho. Esse é o plano de Deus e as nossas considerações finais. Deus é justo. Ele é misericordioso, tanto com os gentios quanto com os judeus. Deus usa a lei para trazer à luz o pecado, com um bom propósito de conduzir as pessoas ao Evangelho de Cristo. Deus tem um plano para a história que culminará o desfecho dessa história, né? com a volta de Cristo e com o estabelecimento pleno de seu reino. Portanto, existe mistério e misericórdia nesse texto. Um mistério que Paulo não está entendendo, mas uma revelação de que Deus é justo e misericordioso para alcançar tanto os judeus como os gentios, com a vinda de Cristo do Messias, na sua primeira vinda e também na sua volta, no seu retorno, na parúzia, o retorno que tanto esperamos e clamamos. Vem, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.